Olá, tudo bom com você? Espero que você esteja bem. Estamos retomando o nosso curso de Direito da Seguridade Social. Agora na semana 7, a gente vai tratar do direito à assistência social. Então, bora para os nossos slides, mais uma vez. O direito da Seguridade Social, no nosso plano semanal de estudo, tem por objetivo estudar e compreender a legislação de regência dessa parte da Seguridade Social. Os temas que nós vamos tratar dizem respeito aos aspectos constitucionais e os aspectos legais, basicamente entender o que é a assistência social, sua finalidade, seu financiamento, o que é e como funcionam o SUS, além de analisarmos também a pandemia do Covid-19 e os seus impactos aí nesse ramo da Seguridade Social. Além das videoaulas, vocês têm bibliografia de leitura. O link aqui traz o capítulo 4 do livro da professora Marisa, que trata sobre assistência social no Brasil. E também eu coloquei para vocês dois documentos, um projeto de lei e uma recomendação, um documento de orientação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, tratando aí das medidas de assistência no combate ao Covid-19. Além disso, tem indicação de vídeos complementares, tem um vídeo que trata da história da assistência social, o link está disponível para vocês assistirem, e também a atividade para checagem de frequência e avaliação, para vocês poderem aí cumprir com os requisitos desse período do regime de exceção. Muito bem, os aspectos constitucionais da assistência social. A gente vai falar dos artigos 203 e 204 da Constituição. O artigo 203 traz dois conceitos importantes no seu caput, falando que a Seguridade Social se prestará a quem dela necessitar. Então, basicamente, quem não tem cobertura de outra política de proteção social poderá se socorrer da assistência social, até porque ela independe de contribuição. Então, do mesmo jeito que a saúde, o seu acesso é gratuito e universal. Qualquer pessoa que não tenha outro tipo de proteção vai poder se valer da assistência social. E um terceiro conceito que é trazido aqui pelo caput, mas já nos encaminhando para os incisos, diz respeito aos objetivos da assistência social. Usando de uma metáfora, eu costumo associar a assistência social como um truque de mágica, onde a política vai chamar a sua atenção para um determinado aspecto, mas na verdade os efeitos que elas vão gerar se dão em outro aspecto. A intenção aqui é que o indivíduo ingresse na assistência social através de um programa, e um programa leve a outro programa, que vai levar a outro programa, de tal sorte que se forme uma rede de amparo dessa pessoa e que ela consiga progredir até que alcance a sua autonomia. Então, vamos pensar numa família que tem uma condição de renda baixa. Essa família ela vai ingressar no Bolsa Família. Para ingressar no Bolsa Família, a gente vai comentar um pouco mais para frente, é necessário que os pais cuidem dos filhos no aspecto da saúde, vacinem os filhos, etc. Depois, quando essa criança chega em idade escolar, é necessário que ela frequente a escola, sob pena dessa família ser descadastrada do programa. Então, muitas vezes a gente olha para a questão da renda, mas a renda em si, ela é um aspecto muito pequeno, já que essa criança ela vai ter a sua saúde cuidada e vai ingressar na escola, sendo esse o principal aspecto do programa. Porque a partir daí, por exemplo, ela pode ingressar num Pronatec ou num ProUni, e aí aprender uma profissão, melhorar de renda,
né, no âmbito universitário, conseguir ir mais adiante nos seus estudos e, consequentemente, sofrer uma transformação pessoal, e a partir do momento que essa pessoa se transformar, ela vai transformar todo o entorno dela. Então, com isso a gente volta aqui para o artigo 203, né, falando desses objetivos. Então aqui nós temos no inciso 1 a proteção da família, maternidade, infância, adolescência, velhice. Existe alguns programas aqui, como o próprio Bolsa Família, né, vai proteger a família. Programa Brasil Amiga do Idoso, que vai estabelecer políticas de qualidade de vida para a terceira idade. Inciso 2 vai falar do amparo à criança e do adolescente. Então aqui nós temos programas, por exemplo, de combate ao trabalho infantil, de inclusão da criança e do adolescente no convívio social, no convívio familiar. Inciso 3 trata da promoção da integração ao mercado de trabalho. Aqui tem a ver com aquele ditado, né, que diz que não podemos dar o peixe, temos que ensinar a pescar. Então, a ideia aqui é que o indivíduo consiga se integrar ao mercado de trabalho e passe a prover o seu próprio sustento, tornando-se independente da assistência social. O inciso 4 vai falar da habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária. E aqui vale a pena fazer um destaque ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai tratar tanto das questões relativas à integração dessa pessoa na vida comunitária, quais são as ações estatais, as ações privadas que se tornam necessárias para garantir a participação integral da pessoa com deficiência, também as questões relativas ao seu trabalho, à sua qualificação. E por fim, o inciso 5 vai tratar do BPC, do benefício de prestação continuada, que é a garantia de um salário mínimo mensal para a pessoa portadora de deficiência ou ao idoso que não conseguir manter o seu próprio sustento, nem tê-lo provido pela sua família. Então, esses são os objetivos da assistência social. Alguns julgados que vale a pena mencionar sobre o artigo 203, então peguei aqui os que têm já repercussão geral reconhecida e com mérito julgado. O tema 133 vai estender o benefício de prestação continuada aos estrangeiros residentes no país, então não só os brasileiros natos e naturalizados, mas também os estrangeiros aqui residentes teriam direito ao BPC, ao salário mínimo se for idoso ou se for pessoa com deficiência. O tema 312 vai tratar da consideração ou não de membro da família que seja titular de benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo no cálculo da renda familiar per capita. Então aqui a jurisprudência do STF vai permitir que tanto para o idoso quanto para o benefício, quanto para a pessoa com deficiência, é possível computar ali um benefício previdenciário no valor até um salário mínimo, fora da base de cálculo da renda per capita. E por fim o tema 27, também é um tema polêmico, o respeito ao critério para concessão do benefício de prestação continuada. A gente vai ver mais para frente, quando eu for comentar a Lei 8742, o critério que estava ali definido era de 1/4, agora passou para metade, mas está tentando voltar para 1/4, e aqui o próprio STF, quando julgou a DIN 1232, declarou constitucional o critério de 1/4, mas começou a perceber que esse critério ele era muito rígido e acabava excluindo pessoas que estavam em situação de miserabilidade social e que precisavam do benefício. Então o próprio STF acabou declarando a inconstitucionalidade parcial do artigo 220, mas sem pronunciar a sua nulidade. Então
Na verdade, o critério fica valendo até que outro critério posterior venha. Esse critério posterior veio agora em 2020, com o aumento aí para meio salário mínimo, permitindo uma inclusão maior de pessoas no BPC, mas já tem ali um projeto de lei querendo passá-lo para o próximo ano. Mais para frente eu vou comentar aí com vocês. O artigo 204 vai tratar do financiamento da assistência social. Então, basicamente, os recursos vêm das contribuições do artigo 195, além de outras fontes. A gente vai ver aqui, essas outras fontes são dotações orçamentárias. E, além de falar do financiamento, o artigo 204 também trata das diretrizes de organização da assistência social. Então aqui vale um quadrinho, só para mostrar aqui para vocês. Então aqui as diretrizes que serão estabelecidas é que o SUAS vai ter um âmbito federal, com o Ministério da Cidadania e Desenvolvimento Social, um âmbito estadual, com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, e um âmbito municipal, aqui com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Todas essas de São Paulo, né? Aqui então SP, aqui também SP. Então vai existir uma coordenação nessa atuação, sendo que a participação popular que fala no inciso 2 será feita aqui no âmbito do Conselho Nacional da Assistência Social. No Estado teremos o Conselho... deixa eu apagar aqui. Conselho Estadual de Assistência Social. No âmbito municipal, Conselho Municipal de Assistência Social. Por que é importante que existam esses órgãos em cada esfera de poder? Porque se eles não existirem, não é possível obter acesso ao Fundo Nacional de Assistência Social, que é o local de onde vêm os recursos para essas políticas. Então, aqui é necessário que exista o conselho, que se tenha um plano de ação e aí exista um fundo para gestão desses recursos. Então a gente vai chamar essa estratégia de CPF, e vocês viram essa estratégia prevista lá no filminho que tratou da história da assistência social. Então, com essa descentralização e com a participação da população, da forma que vocês viram lá no quadrinho, é que se dá o cumprimento das diretrizes para assistência social. O parágrafo único, ele vai tratar também da assistência, do financiamento da assistência social, falando que estados e Distrito Federal, eles podem vincular até 0,5% da sua renda bruta líquida para assistência social, vedada a sua utilização para pagamento de despesa com pessoal e encargos, serviços da dívida ou qualquer outra despesa que não seja vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. Então, os estados e Distrito Federal, ao destinarem esses recursos, vão auxiliar e colaborar com a sua parte no financiamento da assistência social. Em resumo, então, com relação ao financiamento, o 204 vai estabelecer que os recursos virão das contribuições sociais, do Fundo Nacional
de Assistência Social e das dotações orçamentárias encaminhadas pelos entes federativos. Esses entes federativos vão encaminhar até 0,5% da sua receita líquida, vedado aqueles usos estabelecidos no parágrafo único do 204, né? Lembrando que o Fundo Nacional de Assistência Social, hoje ele é regulado pelo Decreto 7788 de 2012. Então, aquela previsão de recursos, né, ela é de responsabilidade da União e deve ser repassado diretamente para o Fundo Nacional de Assistência Social. Então, as dotações orçamentárias são encaminhadas, as contribuições são encaminhadas e a soma desses valores vão compor o fundo, né? Os 3 entes federados vão ter acesso a esse fundo para operacionalizar, prestar, aprimorar e viabilizar os serviços. Lembrando que o artigo 30 da Lei 8742 traz aquela estratégia que eu comentei com vocês, CPF, Conselho, Plano e Fundo, para estruturação das ações no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Em resumo, então, a gente tem que a assistência social ela é prestada aos desamparados, representa um direito social de natureza humana e é considerado um direito fundamental, nos termos do artigo 6º da Constituição. As prestações são essenciais para promover a dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Lembrando que a assistência social não é meramente assistencialista, na verdade ela tenta funcionar como um elemento de transformação social, já que o seu intuito é tornar a condição daquele indivíduo menos desigual, né? A sensação de pertencimento à sociedade demanda um certo patamar, esse patamar mínimo civilizatório tem que ser a baliza do que o direito à assistência social vem trazer para os seus beneficiários. Então, com isso a gente encerra esse primeiro podcast relativo à parte constitucional e eu retorno no próximo falando dos aspectos legais da assistência social. Então, até daqui a pouco. Um grande abraço. Fica firme. Vamos lá.